Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade à nossa programação dessa semana, né? Fazendo o trabalho que estamos, né, tentando fazer, entrevistando, né, alguns representantes, né, dos trabalhadores, né, alguns líderes sindicais, para ver também, né, discutir um pouco a questão da categoria e ver como que os líderes sindicais, né, dos movimentos sociais estão pensando, né, sobre a realidade nacional, né, essa realidade caótica que nós estamos vivendo. E para isso, né, no dia de hoje eu convidei a Maria Celita, que é do Sindserv, né, para ela poder falar um pouco, né, das suas impressões sobre, né, sobre tanta categoria de servidores, do modo geral, né, a gente entrevistou aqui é, é, o Flávio para falar da saúde, o professor para falar da questão da educação, e vamos conversar agora de modo geral dos servidores de São José dos Campos. Sem muita mais enrolação, Maria Celita, por favor, se apresente. Olá, sou Maria Zelita, conhecida mais como Zelita Ramos, sou diretora do Sindicato de Servidores Municipais aqui de São José dos Campos, né? Já estou aí há 21 anos nessa luta que não é fácil. Ser diretora é assumir, assim, tanto ônus como bônus, né, de tudo que acontece, mas a gente está preparado para isso, graças a Deus. É, também estou, né, como executiva da Federação dos Municipais do Estado de São Paulo, que nós temos hoje 55 sindicatos em todo o estado de São Paulo. E agora há pouco tempo eu também fui eleita para participar da executiva da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais. Não é? É uma grande, né, um grande compromisso que a gente acaba assumindo, mas vale a pena nesse sentido, né? Nós somos filiados à CUT, né, Central Única dos Trabalhadores, mas a nossa bandeira, a bandeira do Sindicserv, são os trabalhadores municipais, os trabalhadores em geral, de todas as categorias, porque nós estamos juntos aonde for necessário para defender a nossa classe, os nossos salários, nossas condições de trabalho e, nesse momento, principalmente, a vida de todos e de todas. Sim, Celita, vamos começar a nossa entrevista, né? A gente estava pensando em falar um pouco da situação nacional, né? E depois a gente passa para a questão da categoria dos servidores. Situação difícil, né, Celita, que nós estamos vivendo, né? Como que você está enxergando esse cenário político nacional, né, tão caótico, né? Um governo de extrema-direita, uma crise sanitária e uma crise econômica. Olha só, quando a gente, assim, a crise no nosso país, a crise econômica, né, ela já vem há algum tempo, né, alguns anos aí já anda acontecendo essa crise econômica, que infelizmente afeta toda a população, não só a classe trabalhadora, mas crianças, adolescentes, a questão da educação, da saúde sempre foi um caos, né? Quer dizer, sempre foi ruim, hoje está muito pior. Então, a educação também a gente sempre cobrou, né, mais responsabilidade dos governos, mas, enfim, nesse momento está muito pior. Então, a nível nacional, e aí já incluindo, né, essa fase de pandemia, né, que eu falei do antes, mas durante agora essa fase da pandemia, que nós estamos aí há mais de um ano, ficou muito claro, muito transparente a negligência dos governos, né, principalmente aí do governo federal, mas aí também não tira a culpa dos demais, né, que poderiam sim se envolver mais, poderiam sim contribuir mais e buscar mais recursos
para minimizar o grande número de mortes pelo Covid que está acontecendo no nosso país. E junto com esse grande número de mortes, vem várias coisas. Vem o desemprego, vem a fome, vem a miséria total no nosso país, né? Isso poderia, sim, se tivesse aí um planejamento econômico direcionado para essas questões, teria, sim, condições de melhorar um pouco isso aí, principalmente, né, na questão da saúde. Começando por não tem condições, eles não têm equipamentos suficientes, não tem porque não quer. Não tem leitos, não tem oxigênio, não, as cidades, as UPAs, os pronto-socorros já estavam sucateados, já estavam com insuficiência muito grande de pessoal e de equipamentos. Com a gravidade aí da pandemia, piorou muito. Eles estão perdidos porque eles tinham, como sempre tiveram projetos de interesse político e nunca se preocuparam com a vida das pessoas. É necessário mudar essa realidade, tem como mudar, mas para mudar, nós temos que tirar esses políticos é, corruptos, esses políticos assassinos, porque quando você cruza os braços e finge que não está acontecendo, mesmo vendo, para mim, isso é um assassinato, é um desrespeito à população e aos trabalhadores. Sim, Zelita, eu quando eu estou fazendo essa entrevista, principalmente, né, com os dirigentes sindicais, eu faço um seguinte desabafo, né? Essa situação é triste, essa situação, e mais do que triste, essa situação é bastante revoltante, né? E como você muito bem disse, tem que tirar, né, o governo federal de lá, né, o governo federal como um todo. Só que o que eu vejo, Celito? Eu vejo que, né, a gente da esquerda, né, nós da esquerda, os sindicatos, as centrais sindicais, às vezes eu acho que poderia ser feito mais, né? Porque assim tá acontecendo tanto absurdo no nosso no país, né? Que já era motivo, né, para ter uma grande revolta, né? Você compartilha com o mesmo sentimento meu? O que você acha? Olha só, em partes, sim, né? Por que em partes, sim? Porque sempre foi o papel dos sindicatos, independente de partidos, né? Mas a gente, quando fala de esquerda, porque é histórico, né? E é lógico que a gente tem essa consciência, né? Que tem ainda essa questão, né? Da gente, não é que a gente divide, mas que a gente acaba se espelhando mais, né? Por uma linha de direita, não é que é a linha que a gente conhece, que eu costumo falar, que é a linha do coração, da vida, do sangue, sabe? E da verdade, porque se você for partir por essa comparação que eu fiz, né? Tem o presidente mesmo foi eleito, né? Usando a mão direita, né, e apontando como se fosse uma arma, né, fazendo o símbolo de uma arma. E para mim isso aí significa morte, né? E eu acho que ele está até nessa linha mesmo. Mas vamos deixar e vamos falar exatamente do que você falou. O que é que acontece? E você, como jornalista, você pode, né, você deve ter acompanhado. Os governos, eles engessaram muito os sindicatos, eles fizeram uma manobra muito grande com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com outras reformas que eles fizeram, e com isso, isso é um dos pontos, né? Eles acabaram destruindo um pouco das condições até que os sindicatos tinham, né, para ir para a luta, para ir para o enfrentamento, porque hoje em dia tudo exige condições também, inclusive financeiras, né, são para poder fazer a luta, né, e muitas coisas, né, a questão aí, nós aqui de São José dos Campos, servidores municipais, nunca recebeu o imposto sindical, mas a gente sabe que a maioria dos sindicatos, né, tinham isso, era uma forma, muitos sindicatos acabaram sem estrutura nenhuma,
para ir para a luta, tem a vontade política, tem as ações através das redes sociais que nós fazemos, né? Tem várias ações, mas eu acho que ainda falta muito mesmo. Talvez tenha um estímulo, né, no movimento sindical, mas ainda tem muito, mas muita gente, muitos sindicalistas, muitos sindicatos correndo atrás. O outro motivo que eu acho enfim, a pandemia em si, né, em si. Nós temos hoje um movimento sindical ainda antigo, né? A gente sabe que não teve ainda essa consciência política em defesa das classes trabalhadoras, todas elas, por parte da juventude. Né? Nós temos ainda um movimento sindical com pessoas, né, sindicalistas mais antigos, e aí vem, né, tem a questão do isolamento, o cuidado com a própria vida, a exposição, aí a gente é contra, né, as aulas, por exemplo, as aulas presenciais, nós somos contra uma série de coisas que hoje exige a presença, né? E aí a gente também tem que se cuidar para poder fazer esse enfrentamento. Agora, a outra parte, eu considero três, é a questão jurídica, né, judicial. As ações jurídicas que o sindicato pode estar fazendo, que os sindicatos podem estar fazendo e fazem, né, as ações, processos, cobrança das leis, né, de cumprimento dos direitos, né, do cidadão, da cidadã. Isso o sindicato, o papel também do sindicato está fazendo. Só que aí a gente esbarra aonde? Na burocracia, no controle do governo federal que tem sobre os poderes. Os poderes hoje, todos eles praticamente, estão na mão do governo federal que não respeita a população nem o ser humano. Então, isso também é uma coisa que enfraquece a nossa luta, porque muitas vezes os sindicatos entram com ação, a ação é um fato, é verdadeira, poderia ser a favor do trabalhador e da população, mas aí tem um controle lá em cima do genocida, do cara que nós já sabemos qual a postura e a posição dele, e aí entra a influência política, e aí as ações jurídicas, elas muitas vezes, elas são deixadas de um lado e vale simplesmente isso que está acontecendo no nosso país, a destruição e as mortes com a nossa população, nossos trabalhadores. Sim, Zelita, pelo que você acompanha entre os servidores municipais aqui de São José, qual que é a expectativa em relação à vacina dos trabalhadores? Olha só, a nossa expectativa é que a vacina venha o mais rápido possível. Primeiro, né, uma grande expectativa é que ela seja de fato eficiente, né, como a medicina, né, como a Anvisa e como falam, né, que de fato isso seja uma realidade e que venha pelo menos a coibir um pouco, a diminuir aí os grandes riscos que nós temos com esse Covid aí, que está matando todo mundo, inclusive aí essa variante, né, que agora chegou e está destruindo muitas vidas, ainda mais do que o primeiro da primeira vez. Então, primeiro, isso é uma expectativa, que seja de fato eficiente. Que venha para todos os trabalhadores, para toda a população, mas em especial para aqueles que atendem a população. Né? Os servidores públicos, hoje, todos, eu não tiro nenhum, eles são linha de frente, porque eles atendem a população, eles atendem os anseios, eles atendem as necessidades, eles atendem até as coisas positivas. Hoje não tem um ser humano que não passe pela mão de um servidor público. Então, isso seria muito importante. Eu acredito que depois dos idosos, né, e juntamente com o pessoal da saúde, teria que ser os demais servidores públicos, né? Quando eu falo de servidores públicos, eu incluo, inclusive, motoristas de transportes coletivos. São eles que levam e traz a população
menos assistidas, aquelas que muitas vezes só tem nem água, às vezes tem dentro de casa, certo? Para tomar um banho decente, para estar toda hora lavando as mãos, às vezes não tem um detergente, às vezes não tem um sabão. Então, esse povo, às vezes, não tem condições nem de se cuidar. E aí, os motoristas, o pessoal do cobrador do transporte coletivo, esse pessoal, eles deveriam ser, junto com os servidores públicos, com o pessoal da saúde, depois dos idosos, né, porque a gente tem que entender que é uma situação muito complicada, deveria ser o segundo bloco. Todos esses daí, não tirando a necessidade da população em geral, mas deveria ser uma prioridade. Infelizmente, quem decide a prioridade é quem não pega ônibus, é quem não atende a população, que não tem um contato direto. Infelizmente, quem decide isso é esse povo aí, esses almofadinhas aí que não tem contato nem com eles mesmos, eu acredito. São muito de ferro, são desumanos. Concordo com você. Bem, achei boa a sua fala. E ainda nesse assunto da vacina, né, para depois a gente entrar especificamente para a questão dos servidores, como que você enxerga, né, o andamento da vacina, da vacinação do Brasil? Então, né, como assim, é até muito claro, né, até demais, mesmo a gente às vezes, nós sabemos que muitas vezes os órgãos de imprensa, né, eles vão passando o que eles estão sabendo, né, e a gente sabe que está muito real, né, essa questão da insuficiência que tem, né, dos governos, principalmente do governo federal, e aí é claro nas falas, né, que já foram feitas, né, pelo o governo federal, pelo o Ministério da Saúde, né, que na verdade eles estão muito mais perdidos, né, do que qualquer uma outra coisa. Ou eles estão perdidos, ou eles são muito mal mesmo. Eu acredito que eles são ruins, que eles são pessoas que não pensam no ser humano. Eles pensam nos projetos pessoais, nos projetos de interesse político, porque essas vacinas, assim que aconteceu o primeiro surto, não foi nem no nosso país, né, aí no mundo fora, eles já deveriam estar atentos. Eles não deveriam fazer disso um brinquedo, sabe? Não deveria fazer disso uma piada. Eles deveriam ter corrido atrás, porque tem condições, nosso país tem condições de ter acesso a qualquer um outro país, buscar a verdade e trazer para o nosso país já de início, que é um país conhecido como um país evolutivo. A gente tem como, sim, produzir e reproduzir as vacinas aqui no Brasil, se tivesse um governo humano, não um genocida, não um assassino, que não só ele, como a maioria deles, viu? Se juntar a maioria dos governadores, agora tem governo de estado aí, né, posando de bonzinho, do salvador da pátria, mas é tão ruim quanto o governo federal, porque sempre seguiram a mesma cartilha, a cartilha dos projetos pessoais, dos projetos políticos, para se manterem no poder. Infelizmente, então essas vacinas está muito lento, pouquíssimas vacinas para o número de brasileiros que nós temos, está aí entre 3, 2 ou 3%. É um número simbólico, não atinge nem 30% da nossa população, que deveria ser o 100%. Falta vontade política, falta interesse, falta respeito com os outros países que o governo federal não teve, até porque nós somos um conjunto, é uma união. Se não tiver isso, é muito difícil o Brasil ser atendido da forma que a gente gostaria, porque é um completando o outro. E, infelizmente, o governo brasileiro não foi atento a isso, né? Foi um governo, um palhaço, né? Tentando fazer graça para as pessoas darem risada, graças com a vida das pessoas, né? Então, são 300 mil vidas que perdidas, né? Que a gente lamenta por todos e por todas, mas que eu não tiro a responsabilidade do governo federal. Quando não tem um leito, quando não tem um oxigênio, é do governo federal
dos governos estaduais e também das prefeituras, porque eles têm, sim, condições e poder de se unir à população, se unir às câmaras de vereadores, que são outras omissas, principalmente aqui em São José, sabe? Que eu acabo incluindo São José nessa conjuntura nacional, porque nós fazemos parte do país, não tem como, né? Mas então é isso aí, falta de vontade política e muito desrespeito à população. Sim. Zelita, agora indo para a questão dos servidores, eu acho que seria interessante a gente começar um pouco, né, o histórico que do governo, dos governos do PSTB, né, que não é algo, né, somente daqui de São José, qual que é o histórico dos governos do PSTB com os servidores, né, públicos, seja municipal, seja estadual? Acho que seria interessante para a gente começar a nossa conversa, falar sobre isso para o público. Sim, olha só, o histórico foi sempre um histórico em relação aos servidores, aos funcionários públicos, né? É, foi sempre um histórico negativo, né? Um histórico de assim. Eu costumo, quando eu falo de servidor público, eu lembro da época da escravidão, sabe? É como se você estivesse simplesmente por ser servidor público, né, por ter uma estabilidade, e aí eu falo na maioria dos que têm estabilidade, mas também dos que não têm, mas que prestam serviços públicos, né? De assim, ó, você é um serviçal, né? Você é um servidor, você tem que fazer e você vai ganhar X para isso, sabe? E não adianta você querer ser melhor ou não, porque você não vai passar disso, a não ser que você seja, eu costumo falar, um submisso, né? A não ser que você seja um cargo de confiança, que você é obrigado a fazer o que o governo quer. Aí você paga por quê? Porque você está prejudicando alguém, porque muitas vezes o cargo de confiança, a mando dos patrões, acaba fazendo coisas que prejudicam o colega, o trabalhador. Aí esses, muitas vezes, estão numa situação cômoda, mas ele tá sendo vendido, ou seja, ele está ganhando para fazer isso, né? Mas é um histórico assim de desvalorização dos servidores públicos, não tem uma valorização financeira, econômica do servidor público, não tem avaliações psicológicas para valorizar, para acompanhar a vida, né? A qualidade de vida do funcionário público, dos trabalhadores públicos, né? Considerando que, como a palavra já fala, públicos, você trabalha com diversidades, você trabalha com pessoas de diferentes situações econômicas, de vida. Então, você passa por momentos que você tem que se dar não só na questão do trabalho em si, mas na questão psicológica, de atenção. Então, não existe políticas para acompanhar os funcionários, os servidores públicos, nesse sentido, para pelo menos melhorar a qualidade de vida, né? E a parte da valorização financeira, acadêmica, também a questão de estudo, falta muito, né, de capacitação para os trabalhadores, enfim, não tem uma qualidade de vida. Né? E aí eu posso, isso em termos de Brasil, né? A gente sabe que em várias cidades no estado e no Brasil, servidores públicos ganham até menos do que um salário mínimo, né? Tem professores que ganham menos ou um salário mínimo aí para dar aula em alguma cidade aqui do nosso país. Você entendeu? Tem uns que ganham até menos, tem uns que dão aula simplesmente para tentar sobreviver, né? Assim como outros trabalhadores, né? Da saúde, pessoal que trabalha nas ruas, né? Um salário mínimo hoje não é um parâmetro para a sobrevivência de nenhuma família, né? A gente sabe que é muito pouco. E isso também precisa ser valorizado, né? Isso em termos de Brasil. Agora, e não é só municipais, tá? Municipais, estaduais e até uma grande parcela de servidores federais, né? Porque tem uma pequena, um pequeno número aí, né, que são mantidos
da forma que eu te falei, para enganar, para mentir, para dar sustentação aos governos. Essa parte eu não estou falando do servidor de verdade, né? Aquele que trabalha honestamente e que é desvalorizado. Sim, Agora, pode falar. pode continuar, desculpa. Não, eu ia só voltar um pouquinho para São José, mas você pode fazer sua pergunta. Não, pai, eu te interrompi, por favor, continue. Então, aí assim, né, voltando aqui para São José dos Campos, né, que nós tivemos aí vários governos, né, nesses últimos 30 anos aí, né, a maioria dos governos foram PSDB, né, como é que você citou, né, a sigla, né, por isso que eu estou citando. E aí a gente sabe que, assim, olha, eu nem juntando os governos, na verdade, todos eles, faltou muito pela valorização dos servidores públicos. Eu não vou só citar nenhum, sabe? Não vou citar só o PSDB. Eu acho que os governos dos últimos 30 anos poderiam ter feito mais, sabe? Tivemos aí, eu acho que em 94, 93, 94 até 96, né? Que foi um governo aí da doutora Ângela, né? Que teve um avanço ainda com os servidores públicos, né? Nós tivemos uma valorização que estacionou, né? Eu acho que antes da Ângela, se eu não me engano, foi Pedro Ives, eu não estou lembrando, mas juntando esses governos aí, esses dois, né? Houve um avanço, né? É claro, os sindicatos, os trabalhadores fizeram é, muitas reivindicações, muitas lutas, né? Mas houve um avanço naquela época, né? Naquela época nós conquistamos aí um plano de carreira, né? Que é 10% a cada 3 anos, 1% todo ano, e também o gatilho salarial, que é 5% quando a inflação chega a 5% pelo IPC-FIP. Né? Conquistamos aí vantagem pessoal, naquela época nós né, conquistamos aí a questão de bolsa de estudo, 60% para os funcionários de carreira, da Bolsa de Estudo. Nós tivemos vários avanços naquela época, né? Vale Alimentação, que antes era a Marmitex, né? Do Terracinho, que a gente até brincava, falava que era Terratinho, mas aí conquistamos aí o Vale Alimentação. Tudo isso naquela época, né? E algumas coisas, né? Algumas, não, a maioria foram mantidas e outras coisas foram retiradas dos trabalhadores, e dessas que foram mantidas, todas estão congeladas. E não estão congeladas apenas por conta da pandemia. Estão congeladas porque os governos são ruins, porque eles são desumanos, eles não têm projeto para os trabalhadores. Então, eles fazem obra, eles se recapiam 1000 vezes a mesma rua, mas eles não valorizam os funcionários, os trabalhadores públicos. Então, só para você ter uma ideia, o último reajuste que o servidor público teve do Vale Alimentação foi em 2013. 2013 estacionou o Vale Alimentação em R$ 17 com desconto de até 70%. Aí, se você for fazer essa conta, esse desconto aí, você recebe R$ 180, R$ 120 para se alimentar 22 dias no mês. Ou seja, é R$ 5,20. Hoje já deve estar bem menos do que isso, que fica de líquido para o funcionário público se alimentar todos os dias, isso desde 2013. Isso aí é só um exemplo que eu estou te dando. Aí você agora pode... Né? Tem outras coisas, mas eu vou deixar para você até avaliar e já perguntar, né? Mas a questão da saúde é uma coisa muito triste e tudo que está acontecendo aqui na nossa cidade. Pode colocar. Se você quiser. Então, uma outra pauta, né, que a gente está muito na luta em relação à aposentadoria dos servidores públicos, né? Teve a reforma da Previdência a nível nacional, né? Houve aí uma intenção política, né, de que as cidades também fizessem as suas reformas, né,
Mas aí, nessas intenções políticas aí, nessas sugestões aí que foi feita pelo governo federal, determinações, mas que não era necessariamente obrigado a fazer imediatamente, né? O governo municipal aqui de São José dos Campos, né, para poder ganhar mérito perante o governo nacional, foi um dos primeiros, ou foi o primeiro, a fazer uma reforma da Previdência aqui na Previdência de São José dos Campos, que é o IPSM, né, a Previdência Própria dos servidores públicos. Né? A primeira coisa que ele fez para poder ganhar medalhas, né, foi mexer na reforma da Previdência, mexeu de uma forma destruidora, de uma forma muito ruim para os aposentados e pensionistas, né? Aumentando aí a alíquota que o servidor paga hoje, né? Que a nível nacional a sugestão era que todos os servidores, inclusive os aposentados, né, pagassem, contribuíssem com o Instituto, porém, essa contribuição seria acima do teto nacional. Quem ganhasse, quem recebesse até o teto nacional, ou seja, de um salário mínimo até 6.400, se eu não me engano, que está hoje o teto nacional, esses não contribuiriam mais, porque já contribuíram a vida inteira, né? Todos já contribuíram, mas em especial esses que ganhavam menos. O que é que o prefeito aqui de São José dos Campos fez juntamente com essa Câmara de Vereadores que são tudo pau mandado da administração? A maioria. Ali se tira uma minoria que não são, tá? O que é que eles fizeram? Eles simplesmente aprovaram aqui em São José dos Campos que acima de um salário mínimo, todos os aposentados contribuiriam com 14%, sendo que no governo federal era escalonado, poderia ser de 7% até 14%, dependendo. Mas aqui em São José, eles resolveram já ir com a facada diretamente no fígado, né? Vamos aplicar 14%, inclusive para muitos e muitos servidores públicos já antigos, que recebem aí R$ 1.500, R$ 1.200, e aí eles são obrigados a pagar 14%. Servidores públicos que não têm um plano de saúde, não têm uma assistência de saúde, não têm uma cesta, nem uma cesta básica, porque a prefeitura, quando aposenta, não tem mais nem o vale alimentação, mesmo que seja a miséria que mas os aposentados não têm nada disso. Não, o FAME, que era um atendimento à saúde do aposentado também, foi tirado, foi cortado, ou seja, é uma situação triste e caótica para nossos aposentados. E isso tudo orquestrado com a Câmara e o prefeito atual da nossa cidade. Não era necessário fazer isso, várias cidades até agora não adotaram o novo regime, né, nem sequer cogitaram essa possibilidade, mas São José dos Campos, para ser a cidade padrão para atender os anseios do governo federal. Os anseios dos políticos são tudo da mesma laia. Aí foi o primeiro a fazer isso com os trabalhadores públicos aposentados, pensionistas, né, que hoje desconta 50%. Teve uma coisa horrível na vida dos pensionistas, e também para nós que estamos na ativa, né, que várias cidades hoje 11%, 12%, e aqui em São José nós contribuímos com 14%, não do salário base. Olha só, olha que absurdo. O salário base é um X, né? O bruto, por conta do plano de carreira, é um pouco maior. Aí o desconto é em cima do salário bruto, sabe? É uma coisa muito horrível, muito. E quando você tem que receber algum benefício, é em cima do salário base. Entendeu? É um absurdo o que acontece. Sim. Ô, Zerita, você falou, né, da questão dessa reforma da Previdência aqui de São José, e teve luta, né? Eu queria que você falasse um pouco do processo de mobilização contra a reforma. Olha só, apesar de a gente ser quase pego de surpresa, né? Porque a gente sabia que algum dia da vida eles iam mexer, certo? Porque já existia
um indício do governo federal, né, que já tinha feito a reforma da Previdência. A gente só não sabia que São José dos Campos ia tentar dar um golpe nos trabalhadores, né? Isso a gente não sabia. E aí foi assim, bem no mês de dezembro, né? Se eu não me engano, dia 23, 24, bem assim, numa época que estava todo mundo com pensamento em festa, em férias, né? Dos servidores públicos no geral, porque por conta das aulas, por conta da carreira mesmo. E aí a gente foi surpreendido que estava indo um projeto dessa natureza para a Câmara Municipal, né? O projeto já chegou assim de imediato, mas assim que chegou, tinha poucos dias já para aprovar, né? Como um golpe que deram agora na Câmara, depois, que a Câmara deu agora na população, depois eu te falo. Mas aí esse projeto chegou. Quando chegou, nós tentamos, primeiro entramos na justiça, né, para barrar que ele fosse aprovado naquele momento, e mobilizamos a categoria, houve mobilizações, né, por parte do Sindicato de Servidores, as centrais, né, aqui do Fórum de Lutas e outros sindicatos também de outras categorias também abraçaram essa causa, junto com a gente, e aí, assim, né, lotamos a Câmara, mandamos documentos, ofício para todos os vereadores, implorando, pedindo para que não votasse naquele momento, que precisava fazer uma discussão com a classe, a gente precisava entender melhor o projeto, a gente precisava dar sugestões para melhorar. Fizemos movimentações na Câmara, reuniões com a administração, ofícios, vários ofícios, denunciamos em todos os órgãos, né? Inclusive no Ministério Público. Nós fizemos tudo que era necessário para tentar barrar, né? E conseguimos estender por um mês ou dois, se não me engano, por 2 meses. Né? Eles tentaram enrolar a gente, dizendo que era bonzinhos e coisa e tal, mas aí, infelizmente, na presença de centenas de trabalhadores, com aquela plenária da Câmara lá lotada, né? Inclusive aposentados, que era quem mais ia sofrer naquele momento com isso, né? Todos, saúde, educação, de todos os setores, debaixo dos nossos olhos, os vereadores, a maioria dos vereadores, se eu não me engano, 16 vereadores votaram, 16 ou 17 vereadores votaram. Quem não votou, que se escondeu, que deu desculpa que não foi na Câmara naquele dia, foi tão sacana quanto os outros. Porque não foi porque não quiseram, porque não queria assumir para dizer que era bonzinho. Teve uns que inventaram que não podia ir, porque estava isso, estava aquilo. Desculpa, a gente não acredita nisso. A maioria dos vereadores, que poderia ser barrado por eles, porque até a própria jurídico da Câmara via que não era legal aquele projeto, mas infelizmente foi aprovado e nós estamos sofrendo as consequências. Ô Celita, você chegou a citar, você falou que ia falar, inclusive coincidiu porque é uma pergunta que eu ia fazer também, né? Nesse último período, né, o Sindserv está numa luta contra o projeto, né, o chamado VaptVupt, né? Isso. Da Câmara Municipal. Eu queria que você explicasse, né, o que é esse projeto e que você também opinasse, né, em relação a ele. Então, olha só, esse é mais um golpe dos políticos aqui de São José, de manter o controle da situação ao seu próprio favor, aos seus próprios interesses, né? Na verdade, é isso. É um golpe que a Câmara Municipal de São José dos Campos, a maioria dos vereadores, com exceção de alguns, pouquíssimos, juntamente com o prefeito, porque isso é orquestrado, junto, eles estão unidos, não existe um órgão fiscalizador na Câmara Municipal aqui, não existe, é tudo farinha do mesmo saco. Eles se juntaram, criaram esse golpe para não é contra só os servidores públicos, é contra a população. Ele é um projeto que tira a oportunidade de qualquer cidadã
conhecer o que pode acontecer na cidade, o que pode acontecer com a vida das pessoas na cidade, né? Com a vida física e a vida mesmo estrutural da cidade, certo? Esse projeto, olha só, já era ruim a situação, porque muitas vezes, como eu falei do projeto da reforma da Previdência, né, eles tinham umas votação emergencial lá que tem, então, urgente, né, que eles falam urgentíssimo, e muitas vezes eles mandavam alguns projetos, e ele tinha um prazo curto, de acordo com as diretrizes lá, para ser votado, como iria ser votado da Previdência se a gente não tivesse barrado, né? E isso já existia, certo? Já era ruim. Com esse projeto VaptVupt, piorou para todo mundo. Não é para os servidores públicos, eu estou falando enquanto munícipe, enquanto população, não só enquanto servidora. Olha o que é que acontece, né? Por exemplo, a lei de zoneamento, né? Eu já vou colocar numa coisa geral, né? Uma lei de zoneamento, certo? Que para ser votado. O que é que pode acontecer agora? A Câmara, juntamente com o prefeito, com a administração, né, com o executivo, legislativo e executivo, eles se reúnem, eles bolam o projeto lá que eles querem, juntamente com alguns empresários de interesse deles, isso falando da lei de zoneamento, né? Aí bola os interesses deles lá, que é bom para eles, e aí manda aquele projeto para a Câmara. Veja bem. Aí vamos imaginar aí um bairro, deixa eu ver, Esplanada, que é um bairro chique. Ou Campos Alemães, né? Eu vou colocar os dois, certo? Aí aqui no Campos Alemães não temos prédios, né? Um bairro popular. Lá eu acho que é Esplanada, tá? Mas pode ser Quinta das Flores, sei lá, outro bairro aí chiquérrimo aí da cidade, que não tem prédios, certo? Aí, por interesse dos empresários da Câmara e do prefeito, na lei de zoneamento, eles determinam que ali vai ser construído prédios. A população ou do campo, né, ou daquele bairro chique, não está sabendo, certo? Não foi informada disso. Aí manda esse projeto para a Câmara. Mesmo que, dependendo da época que manda o projeto e do dia, mesmo que fiquem sabendo, logo em seguida, não vai dar tempo de mobilizar, não vai dar tempo de tentar barrar esse projeto, não dá tempo de negociar, de correr atrás para que ele não seja aprovado. O projeto tem de 5 a 7 dias úteis para ser votado. Aí, se você manda o projeto, se a Câmara manda o projeto na quinta-feira, o prefeito manda, na quinta-feira, aí ele é lido e coisa e tal, apresentado. Aí já começa a contar. Quinta, né, foi lido. Sexta, sábado, domingo. Aí vai que na terça-feira é feriado. Veja bem, aí conta. Já começa a contar sexta, sábado, domingo, são dias corridos. Sexta, sábado, domingo, segunda, porque emenda. Na terça-feira é feriado, aí 5 dias na terça. Aí tem simplesmente quarta-feira para alguém tentar correr atrás de alguma coisa, porque na quinta-feira ele vai ser votado. Você entendeu? Ele é votado sem pena e nem dó, sem nenhuma discussão. E isso eu citei desse projeto. É qualquer projeto que muda a vida das pessoas. Projeto de IPTU, aumento de IPTU, aumento de qualquer coisa, restrição, sabe? Olha, é um projeto que vai restringir aí, a UPA agora não vai, só vai atender casos específicos. Um exemplo, população agora, para passar em determinada coisa, vai ter em determinado atendimento, tem que fazer uma triagem, não sei aonde, que até chegar lá, a energia está mais do que morta. Esses projetos podem ser votados. Nome de rua, que é uma coisa que não interessa para ninguém, mas às vezes sim, dependendo. Aí eu não quero, mas não interessa. Você não vai ter tempo para dizer que você não quer. Ele vai ser votado. É interesse da Câmara, é interesse dos vereadores, porque eles querem fazer política, é interesse do prefeito, é interesse dos empresários. Você entendeu? Então, dos empresários grandes, tá? Porque os pequenos também são vítimas, vão ser vítimas desses projetos. Os pequenos empresários, aquele que está começando agora, também vai ser vítima, porque pode mudar a forma dele fazer lá o CNPJ dele, o alvará dele, tudo isso pode mudar em apenas 5 a 7 dias.
Infelizmente, esse projeto ele é muito ruim, é um golpe à população de São José dos Campos. Sim, Zelita, você falou, né, um pouco da relação do governo municipal, né, do Felício, com o governo federal. Em vários momentos no ano passado e nesse ano também, eu senti, percebi que o governo do Felício muitas das vezes estava mais alinhado, né, com a postura do próprio Bolsonaro do que inclusive com o Dória, né? Você acredita que nessa tese, porque, por exemplo, por exemplo, o Felício nesse último período foi contra, né, o fechamento do comércio, parece que ele perdeu na justiça, né? E sempre mantendo uma postura de reabertura, né? Você teve aquela frase, né, lamentável, falando que uma via que uma perda de um comércio é mais grave do que uma perda de uma vida, né? Algo do tipo, né? Eu queria que você comentasse um pouco em relação a isso. Infelizmente, essa fala aí genocida, essa fala assassina, né? E de desrespeito à vida das pessoas e às famílias, né? É, ela vem porque as pessoas acham que nunca vai acontecer com ele, né? Os governos, e aqui falando que São José, né, é como se o prefeito não tivesse mãe, não tivesse pai, não tivesse filhos, não tivesse família, né? Essas pessoas, elas são muito mal, eles não pensam nem neles próprios, eles não têm amor nem a própria família deles, né? E aí é fácil falar isso, você entendeu? Não tem amor ao pai, à mãe, aos filhos, e aí é fácil dizer que um comércio vale mais do que uma vida, né? Porque não é a vida, que até se fosse a vida de uma família deles, eles pensariam dessa mesma forma. São desumanos mesmo. Infelizmente, é lamentável essa fala, né? Mas essa questão, né, de dizer, olha, não, São José vai manter, primeiro, é uma fala radical, né? É uma fala, como eu já falei, desumana, né? É uma fala de quem só está pensando nos seus próprios projetos, como eu já falei aqui várias vezes, né? Não está pensando nas pessoas nem na vida. Uma fala infeliz. Segundo, em relação a Dória e ao governo federal, muda só a forma de jogar, mas o jogo é o mesmo, são todos, os três são iguais. Os três têm interesse de se manter no poder, de se aparecer, certo? De brincar com a vida das pessoas, de uma forma ou de outra. Não só por conta da pandemia, mas a pandemia é uma coisa que vem deixando claro isso. Eles parecem que combinam, sabe? Olha, eu vou destruir, eu vou fazer tal coisa ruim na minha cidade, mas na sua você faz um pouquinho melhor. Você tenta melhorar, eu vou aparecer com essa máscara e você aparece com essa outra. A máscara que agradar mais à população, aí a gente levanta a bandeira e a gente se aparece. A máscara que agradar menos, aí a gente faz aí aquela cara de feia, dizendo que a gente não gostou, mas vamos deixar a maquiagem, certo? Porque o que está acontecendo aqui em São José é uma maquiagem, tá? Essa fase vermelha é uma maquiagem. A gente sabe que não existe fase vermelha para os servidores públicos. Não é só da saúde. Da saúde é serviço essencial, certo? Mas você vê, são mais de 540 unidades da prefeitura que estão funcionando, certo? Que estão funcionando. A fase vermelha não existe para os servidores municipais. A fase vermelha, chegaram a fazer um novo, olha só, olha que absurdo, um CNPJ novo para as lojas, para poder garantir que a loja abrisse. Você pega uma determinada loja aí, que agora todas as lojas vendem alimentação. Todas as lojas estão vendendo coisas assim, entendeu? Porque a prefeitura permitiu um novo CNPJ, não sei se foi a prefeitura ou quem, não sei se é Alvará, um documento qualquer aí,
tá? Que eu não tenho assim em mãos, né, para provar, mas são comentários que permite que a maioria das lojas abram. Não estou dizendo, não estou contra o pequeno empresário. Eu acho até que a prefeitura deveria isentar os empresários de algum imposto, sabe? Fazer algum tipo de negociação, dar algum tipo de auxílio para que os pequenos empresários pudessem sobreviver. Agora, permitir isso e dizer que a fase está vermelha, não, para o prefeito, ela está laranja. Não ficou vermelha para o prefeito. Ele só acatou, mas ele não assumiu a determinação da justiça. Infelizmente, infelizmente. Quem está assumindo de fato é a população. São muitos que estão tendo cuidado com a sua própria vida, que está usando máscara, que não está indo para as ruas. Muitos, né, muitos da população não está fazendo isso, está se cuidando. É por isso que a cidade não está tão lotada. Porque se dependesse do prefeito, né, estaria tudo aberto, inclusive as grandes lojas aí da cidade que estão atendendo à determinação do governo estadual, né? Mesmo do jeito que eu falei, que eles não estão totalmente corretos em algumas coisas, mas a maioria das lojas grandes, dos comércios grandes, empresas grandes, eles estão atendendo o governo estadual que diz que a fase é vermelha. Pelo governo municipal, que faz vistas grossas, você entendeu? E que não dá nenhum tipo de sustentação para que as pequenas lojas, pequenos empresários aí se sustente, estaria todo mundo na rua e tudo aberto. Sim. E Celita, agora indo para a questão do. Não, só um comentário antes, desculpa, que você vem me lembrar. Para quem começou com essa prática foi aquele cara um idiota lá, né, não sei se eu posso falar idiota, mas aquele Luciano Wang, né, o do chamado velho da van, né, que colocou comida no, nas lojas para poder justificar a abertura da Havan. Realmente lamentável. Celita, eu queria que você falasse um pouco, né, em relação, né, como está a questão da contaminação entre os servidores de modo geral, né? Se sabe, né, que os professores estão sofrendo bastante, né, os funcionários da saúde também estão sofrendo bastante, mas como, em modo geral, como que está essa questão da contaminação e, infelizmente, da questão de mortes? Olha, infelizmente está grave, está gravíssima a questão da contaminação com trabalhadores públicos, né? Hoje, né, quer dizer, atualmente, né, está muito claro o contágio nas escolas e também na saúde, né? Na saúde, não é que a gente entende, né? A gente nunca vai entender em lugar nenhum mortes, contágios, né? Para a gente é tudo muito novo, é muito complicado, a gente nunca vamos aceitar nem entender. Porém, na saúde, né? Assim, primeiro, é um contágio mais direto que, infelizmente ou felizmente, que Deus, né, deixou aí esse dom dos médicos, né, porque para mim é um dom, né, dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal da saúde, né, cuidar da vida das pessoas. E como serviço essencial, é um risco que esses trabalhadores, esses profissionais correm o tempo todo, não só na pandemia, mas agora muito mais, né, de ser contagiado. E o que a gente pede para a administração, né, é que dê os equipamentos necessários, né, para coibir, para dificultar um pouco, né, o contágio direto, para que não sejam contaminados, né, que dê, que contrate, tem que ter mais, até uma insuficiência muito grande de trabalhadores na saúde, porque muitos foram contagiados, estão afastados, perdemos vários médicos bons, né? Eu digo isso que eu conheci aqui o doutor Luiz Henrique, aqui da UPA do Campo, e trabalhou em várias unidades, né? Um profissional de primeira e igual os demais. E nós perdemos para a Covid, né?
até por conta da demora que teve para chegar a vacina, né? A vacina demorou muito para chegar nos nossos colegas, nos profissionais, e isso foi uma das coisas que complicou ainda mais essa situação, né? Assim, é quase uma coisa que você é impossível você falar. Não tem que ter trabalhador na saúde, tem que ter. Infelizmente, tem que ter muito cuidado, mas são serviços essenciais. A educação e os outros setores da prefeitura deveria sim ter tido uma atenção melhor da administração. Na educação, não é necessário, gente. A gente sabe que a educação, o estudo, o aprendizado, todos nós lutamos para que seja de qualidade e que seja para todos e todas. Isso aí não tem como discutir a educação no país e muito menos na nossa cidade. Não tem. Isso é uma coisa que é necessário. Porém, não vai salvar, não é um salva-vidas. Não é um salva-vidas igual é um médico, igual é a enfermeira. O professor não vai salvar a vida de um aluno por ele estar dando aula um dia, nem dois. Não existe isso. Não existe isso. O aluno que muitas vezes está passando fome, porque a família não tem emprego. Esse aluno não vai um dia ou 2 dias na escola e não vai se salvar por isso. Acorda, gente, sabe? O que vai salvar é um ensino de qualidade e um ensino contínuo, a vida toda, todos os dias. Não é nesse momento de pandemia que você vai tentar salvar a vida do aluno porque ele não foi na escola. Sabe, você salva a vida do professor, você salva a vida da família do aluno. Porque a vida dessas pessoas aí estão correndo um grande risco quando você coloca todo mundo junto, quando você coloca, sabe, o pai de aluno para ir na escola, pegar uma marmita. É uma vergonha isso aí. Sabe, isso é uma vergonha, isso é um genocídio. Isso aí, o prefeito está querendo que a contaminação aumente, porque a partir do momento que o pai de aluno ou que o aluno vai lá na escola pegar, ele vai passar por pessoas, ele pode até pegar um ônibus, sabe? Ele tem todo um trajeto que poderia ser evitado. E não, está sendo exposto, porque a gente sabe que nós não podemos garantir que todo mundo vai usar máscara o tempo todo. A pessoa pode tirar no meio do caminho, a pessoa pode acontecer alguma coisa, você entendeu? Então, e na escola é a mesma coisa. Então, os professores ali, ó, em algum momento, em HTC, e outra coisa, hein? Existe hoje uma intimidação dentro das unidades. Quem pegar ali, quem for contagiado, quem tiver com Covid ou com suspeita, não pode abrir a boca. Você vai ser afastado, mas ninguém pode ficar sabendo, sabe? É assim, o pai do aluno não pode ficar sabendo, não sei quem não pode ficar sabendo, o sindicato não pode ficar sabendo. Por que isso? Qual o interesse que tem em esconder? Por que que quando, já que resolveram fazer presencial, por que que não fecha a escola? Aquela escola que pelo menos apareceu alguém com Covid. Mas não, então é desnecessário essa questão das aulas presenciais. A prefeitura tem que ter cuidado com os outros setores, são guardas municipais, que estão aí trabalhando normalmente, pessoal da defesa civil, né, que deveria ter cuidado com os idosos, com quem está doente, não está tendo. Todo mundo é assim, ó, você vai trabalhar, e aí você diz que tem até um documento que você assume o seu próprio risco. Você tem que trabalhar, porém o risco é seu. Você vai assinar aqui que a prefeitura não tem nada a ver com isso. Como não tem nada a ver, se está obrigando o cara a ir trabalhar. Você entendeu? Então, infelizmente, nós estamos aí com uma luta muito grande para derrubar essa postura infâmia e genocida do prefeito de São José dos Campos e de seus apoiadores aí, dos políticos aliados que estão alimentando isso aí e matando muita gente. E quando eu falo isso, eu quero incluir aqui os nossos colegas, que hoje, infelizmente, morreu mais um colega, o João Carlos, motorista, certo? Porque eu considero o transporte coletivo um serviço público, como eu já falei aqui antes, né? Hoje mais um motorista, não sei, se eu não me engano, é motorista cobrador, perdeu a vida para o Covid, completando 14 pessoas, seres humanos,
entre motorista e cobradores. É lamentável. E não tem, é mentira. Eu duvido que toda hora, em cada final de parada, esteja alguém higienizando os ônibus. É mentira. Não tem isso. Isso não existe, certo? Esses cuidados. E a gente sabe que dentro do ônibus não tem como você adivinhar quem está ou não está, infelizmente, com o Covid. Não tem como você avaliar. Não adianta você só simplesmente colocar a máscara, mas a sua mão, a mão da pessoa, já foi na boca, já foi em todo lugar, e você vai pegar naquele ferrinho, e você vai sentar, você vai segurar na cadeira, em algum momento você vai pegar em algum lugar, aí o próximo que vem, mesmo com máscara, ele também vai fazer isso. E aí, infelizmente, essa variante, ela está destruindo blocos de pessoas, grupos de pessoas, não é só uma. Entendeu? Infelizmente, está acontecendo isso no Brasil, mas eu estou falando de São José dos Campos. Sim. Ô, Celita, queria que você falasse agora, né? Então, quais são as ações que o sindicato vem fazendo, né, perante a pandemia? E eu queria que você falasse uma delas, que foi a paralisação ontem, né, dos professores da rede municipal, né? Eu queria que você comentasse isso. Então, olha só, ontem, né, foi um dos instrumentos que nós achamos para dizer para o prefeito e para a população, né, que basta, né? Eu digo para a população, porque a população precisa abraçar a causa dos trabalhadores públicos e em especial da educação, né? Porque quando a gente fala de nós estamos falando do contágio, gente. Nós não estamos falando simplesmente de um olhar para a cara do outro. Nós estamos falando do contágio que está solto e a gente não sabe de que forma essa Covid está vindo para as pessoas. Então, essa questão do ato ontem da paralisação da educação foi uma forma da gente mostrar para o prefeito que está muito ruim, que a gente não aguenta mais, que nós não aguentamos mais ver o nosso povo sofrendo, nossos trabalhadores da educação sofrendo. Assim como também colocamos aí faixas, né, juntamente aí com outros sindicatos e outros movimentos sociais, de protesto, né, a situação do Covid, a situação de não ter a vacina e de não ter os cuidados por parte da prefeitura aqui de São José dos Campos, além das ações que nós já entramos no Ministério Público aí, né, contra as aulas presenciais, porque em várias cidades já foi acatado, né, e aqui em São José, como eu te falei, né, a gente tem que é um jogo, a gente joga acreditando que o judiciário, né, vai ser a favor do trabalhador e da população. Mas a gente sabe que por trás disso existe uma negociação política, né, que muitas vezes nem sempre é julgado da forma que a gente acha que deveria ser. Então, São José dos Campos continua com aulas presenciais, né, que seja um dia, que seja dois, não interessa, que seja 35% ou 10%, para a população, mas os trabalhadores estão indo todos estão frequentando as escolas, cozinheiras e demais trabalhadores administrativos estão indo trabalhar, correndo esse grande risco. Nós estamos ainda, né, na questão dos ofícios, cobrando, mas estamos sendo ignorados. Infelizmente, se não houver uma mobilização em massa da categoria, de todos, é claro, gente, quando eu falo de todos, com exceção do serviço dos salva-vidas, né, que é a saúde, né, mas de todos os demais, se não houver isso, nós vamos perder muitas vidas, infelizmente, porque existe, como eu falei para você, uma intimidação e um medo do trabalhador. O servidor público, mesmo sendo estatutário, ele tem medo. Muitas vezes ele está numa situação até mais cômoda, porque tem algumas horas extras, ou porque está num cargozinho lá, sabe, de comissionado, que está ajudando a sua família, porque o salário é muito ruim, é baixo, não está congelado. Então, existe medo, existe ainda
essa insegurança do servidor público de fazer uma paralisação geral. Não deveria ter isso, principalmente quem é estatutário. Acorda, eu já estou até aproveitando aqui dando um alerta. Você não vai ser demitido porque você vai perder 1, 2, 10 dias de serviço. É claro, vai complicar um pouquinho? Vai, mas é por uma justa causa. É por uma justa causa. Precisa o servidor público colocar isso na consciência. Até, E por, aí tem um. Oi? até porque que direito de greve é um direito constitucional, né? Qualquer trabalhador pode. Direito É legítimo o direito de greve, sabe? Você não vai perder seu emprego, você fez uma greve, sabe? Aí é muita sacanagem se qualquer um patrão for fazer isso, e a justiça também tem que agir, né? A justiça, o judiciário ele tem que agir a favor do trabalhador, porque é um direito constitucional. Só que aí nós temos hoje em São José, olha só, eu acho que é tudo uma jogada, sabe? Eu não consigo entender, né? Você vê aí que praticamente hoje 30% ou até mais, eu não sei dizer mais ou menos percentual, dos serviços públicos em São José, ele é feito pela Urban, né? A Urban, que é um braço da prefeitura, mas que paga, um paga para o outro, eu não sei qual é a jogada que eles têm entre eles, entendeu? Urban, quem indica o presidente da Urban é a prefeitura, mas a prefeitura paga para a Urban faz o trabalho para a prefeitura, eu não sei como é que é feito essa questão financeira aí entre um e outro, mas aí o que eu sei é que hoje 30% ou até mais da prefeitura da Urban está dentro da prefeitura de São José dos Campos. É quem determina, não tem mais outras empresas, a empresa é a Urban. E aí, quando a gente fala em mobilização e paralisação, aí quem é que entra em evidência? A Urban. A Urban assume. As terceirizadas assumem, porque existe hoje um grande número de terceirizados trabalhando na prefeitura. Aí as terceirizadas assumem. Aí as OS, os contratos de interesses aí da administração, assumem. Você entendeu? E aí o servidor público, aquele que está sofrendo as consequências, aqueles que não aceitam ser vendido, nem ser comprado, nem ser usado, esses ficam nas mãos aí desse povo e assim mesmo ainda tem medo. Ainda tem medo, não deveria, não deveria. Na educação hoje, a gente tem uma legislação um pouco diferenciada, porque tem a questão do magistério, tem a questão das aulas, dos dias letivos, 200 dias letivos, tem a questão da atribuição, da pontuação, aí se tiver com falta, aí tem a questão dos novos, né, dos trabalhadores que estão em estado probatório, da avaliação, que é uma avaliação desumana, horrorosa, ele não pode ficar mais do que 15 dias doente durante um ano. Olha o que é que passa esse trabalhador do estado probatório. Mais de 15 dias, ele tem, durante o ano, ele pode ficar doente só 15 dias, né? Mesmo que ele tenha pandemia, mesmo que ele tenha o Covid. Ele tem 15 dias para ficar doente, senão ele é demitido. Isso já é um absurdo. E aí, se ele faltar 1 ou 2 dias, ele vai perder não sei quantos pontos na avaliação dele, e ele pode ser demitido, porque ele tem uma meta. Então, se ele perder um dia, vale 5, 6 pontos. Se a média dele é 21, já era, ele pode perder o emprego. Então, tem uma série de requisitos que, infelizmente, deixam o servidor público com as mãos atadas. Mas eu ainda falo que nós que ainda temos aí um em torno de 5 mil, 6 mil servidores estatutários efetivos, a gente poderia, sim, se unir, se organizar e fazer uma grande mobilização para ver se melhora não só a qualidade de vida, mas diminui o número de mortes de servidores públicos na nossa cidade. Sim. Celita, agora para finalizar a nossa conversa, o papo está muito bom, né? Eu queria que você falasse assim, como que o sindicato tem dialogado com a sociedade em geral sobre o enfrentamento à Covid-19 e os ataques da prefeitura? Olha só, a gente tem feito aí publicações, né, através aí das redes sociais do sindicato. Nós temos aí feito materiais, né, panfletos aí
que a gente distribui, né? Hoje ainda está sendo mais entre a classe, né? Entre a categoria de servidores públicos, mas a intenção nossa é também, né, colocar uma carta aberta aí para a população no geral, colocando a situação hoje do servidor público, né, principalmente nessa época de pandemia, através aí, aqui dos órgãos, né, de imprensa, né, como estamos conversando agora, aqui de outros, né, órgãos que se disponibilizam, né, a colaborar com os servidores públicos e publicar, né, porque a gente sabe que nem todos, né, aceitam, né, colocar a situação e as nossas avaliações ao público, né, no ar, mas quem tem essa coragem, já quero já parabenizar, né, você aí, né, e o programa e tudo por essa iniciativa. Então, dessa forma, e aí a gente também tem, agora adotamos aí carro de som, né, para conversar com a população, e é isso, sabe? Alguns atos, né, que a gente tem feito públicos, mas não podemos fazer muitos por conta que também temos que nos preservar, assim como a gente propaga que tem que ser, né, fica em casa e se cuida, a gente também tem que fazer isso, né? Mas também aí através de carreatas, né, a gente tenta chamar atenção. A gente tem feito o máximo que é possível para conscientizar de que hoje a melhor coisa, dentro dos limites de cada um, é se cuidar, é tentar ficar em casa. A gente sabe que isso é quase impossível para muita gente, mas se sair, né? Usar máscara, ter cuidado, se for andar de ônibus, usar luvas, sabe? Tem muitas formas que a gente tem. Hoje é assim, cuida de você, cuida de nós, cada um se cuidar, tentar evitar, porque se depender só do poder público e dos políticos, olha, vai aumentar muito o número de mortes, infelizmente, e de contágios. Sim. Celita, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Né? Achei a discussão foi muito boa. Você coloca elementos bastante interessantes, né? Então, quero agradecer, né? Espero que contribuam um pouco na nossa entrevista, a entrevista nossa para a luta dos servidores. E passo para as considerações finais. Ok, então, né, mas eu até que te agradeci, né, mas agradecer aí nesse bloco aí de debates, né, é muito importante, né, para que a gente possa colocar aqui os nossos anseios, né, enquanto diretora do Sindicato de Servidores, enquanto servidora pública, né, que eu estou aí há 28 anos no serviço público, né, então, assim, enquanto sindicato, né, a gente dizer que é importante esses debates, né? E já pedir aí, né, que a gente possa fazer vários, possa fazer mais, que possa publicar aí para a nossa cidade, né, através das redes, e dizer para os trabalhadores, no geral, né, mas em especial aí para o servidor público, né, vamos para a luta, né, vamos olhar não só para nós, mas vamos olhar para o nosso próximo, para quem está do nosso lado, para o trabalhador, que às vezes não está enxergando como nós estamos enxergando, né? Tudo, as dificuldades que está tendo e a necessidade que nós temos de enfrentar esse momento difícil, muito difícil para todos, né? São milhares, são mais de 300 mil vidas, né, no país, né? Isso não é uma mentira, gente. Ninguém vai sofrer tanto se não fosse verdade, né? Está acontecendo, muitas vezes, graças a Deus, que não é com a nossa família, não é com a sua, mas é com um ser humano. Então, vamos pensar nisso, vamos nos unir e vamos em São José dos Campos, vamos chamar todas as outras categorias, vamos fazer uma mobilização geral, vamos fazer nós o nosso... eu erro essa palavra, lockdown, né? Lockdown. Sabe, essa paralisação geral. Vamos em São José, vamos juntar todo mundo, sabe? Vamos parar, pelo menos por alguns dias, vamos, sabe, se cuidar, mas vamos dizer, dar um basta, nós precisamos
de dar um basta em São José dos Campos e na nossa região. Tem que ser geral. Não dá para ser só um grupo, só uma categoria, sabe? Só um número de pessoas. Tem que ser geral. Ou a gente faz isso, ou nós vamos ver, ou nós vamos ser a próxima vítima. Infelizmente, é isso. Eu vou até mais além. Tá bom? A gente se cuida, ou a gente vai ser a próxima vítima. Então, estamos juntos nessa, vamos continuar lutando, vamos se cuidar, mas não vamos fechar a boca, vamos gritar, porque se um grito de um pode ser ouvido por quem está próximo, o grito de todos pode ser ouvido pelo mundo. Então, é isso aí. Não calar a boca. Com certeza. Celita, mais uma vez quero agradecer a você, quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo no YouTube, curta outros vídeos que o canal produziu, ativa o sininho, né, para poder receber as notificações, né, nos vídeos que estão sendo produzidos, né, compartilhe nas redes sociais, né, curta a nossa página no Facebook e também siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal, fiquem atentos à programação do Mesa de Debates e até a próxima. Fui!